Turma, sejam bem-vindos à nossa aula de História, hoje com o tema Era Vargas, esse período da nossa República Brasileira, que vai de 1930 até 1945. A começar, vamos falar dos antecedentes, né? Aquilo que nós já vimos em aulas anteriores do período ali da Primeira República, né? De 1889 até o ponto que nós vamos falar, que é 1930. Os antecedentes você já sabe, né? Uma insatisfação popular que algumas oligarquias dominantes estavam tendo em relação ao governo central, ao governo federal, né? Essas oligarquias, vocês vão lembrar bem, que funcionava ali através da política dos governadores. Como é que funcionava? Lembram daquela pirâmide que nós já falamos? O governo central, o governo federal apoiava políticos estaduais, os governadores estaduais que apoiavam lideranças municipais. Essas lideranças eram o que nós chamamos de coronéis, né? E esses coronéis, através da força, através da sua influência, praticava o voto de cabresto com a população. Essa população votaria nos políticos em que esses coronéis decidissem. Esses políticos seriam os governadores estaduais que apoiariam as decisões do governo central, do governo federal. Era um ciclo de apoios, né, entre governo federal, governo estadual e municípios que fazia o revezamento de apoios políticos. Essa era a chamada política dos governadores. Dentro dessa política dos governadores, tinha aquilo que nós já chamamos de política do café com leite. O que era a política do café com leite? Só para a gente lembrar. A política do café com leite era a sucessão de presidentes do Brasil de origem dos estados de Minas Gerais e São Paulo. Como é que funcionava? Por exemplo, o atual presidente do Brasil era um presidente de origem do estado de São Paulo. Esse presidente, quando fosse ter uma nova eleição, lembrando que a eleição não existia eleição consecutiva, era uma única eleição, depois elegia um outro presidente, né? Então, esse presidente de São Paulo tinha que indicar um presidente de Minas Gerais, um candidato a presidente de Minas Gerais. Quando esse presidente era eleito, na próxima eleição, não havia reeleição, então na próxima eleição ele indicaria novamente um candidato do estado de São Paulo. Essa era a política café com leite, lembrando, café representado pelo estado de São Paulo, leite representado pelo estado de Minas Gerais. Na última aula nós já falamos um pouco sobre isso, que Minas Gerais também era forte produtor de café, então deveria ser a política do café com café, mas historicamente ficou conhecido como política do café com leite, certo? O que pegou, né? O presidente da época, nos anos ali de 1929, se preparando para as eleições de 30, o presidente era um presidente paulista, era o atual Washington Luiz. O Washington Luiz era o presidente do estado de São Paulo e ele, ao invés de indicar alguém de Minas Gerais, ele indicou alguém do próprio estado. Esse alguém era o paulista Júlio Prestes. Então, o paulista indicou um outro paulista, e isso gerou uma confusão nessa política dos governadores, né? Então, o governador de Minas, se sentindo prejudicado, faz uma aliança, né, com as oligarquias do Rio Grande do Sul e da Paraíba, formando assim um novo partido, o Partido Aliança Liberal. Esse Partido Aliança Liberal, ele vai concorrer às eleições e vai concorrer às eleições lançando para presidente o candidato Getúlio Vargas, de origem do Sul, né, do Rio Grande do Sul, e o candidato a vice era João Pessoa, esse mesmo, esse que leva o nome da nossa capital paraibana. Na próxima aula nós vamos falar um pouco melhor só sobre João Pessoa, para a gente entender um pouco essa ligação da Paraíba com esse contexto da Era Vargas, tá certo? Então, Getúlio Vargas e João Pessoa, candidatos a presidente e a vice. As propostas de Getúlio Vargas eram voto secreto, que na época o voto era aberto, vocês bem lembram, incentivo à indústria nacional e as leis trabalhistas. Nós vamos ver que Getúlio Vargas ele se empenha muito nas leis trabalhistas, no trabalho, né? Então, para a gente
desenrolar a aula, quem vence essas eleições não é Getúlio Vargas, quem vence as eleições é Júlio Prestes, o candidato paulista. Porém, a oposição, a Aliança Liberal, não aceita a derrota. Não aceita a derrota e começam a articular um golpe, começa a articular uma conspiração contra o governo federal. Dentro desse moído todo, dentro dessa confusão toda, dessas articulações, há o assassinato de João Pessoa. O candidato a vice-presidente do país é assassinado. Ele é assassinado em Recife por uma questão política interna paraibana, certo? Mas se aproveitam do assassinato de João Pessoa e começam a colocar como o governo federal tramou contra a morte de João Pessoa. Então, olha só, os inimigos do governo é o próprio governo, porque eles pensaram, eles articularam a morte de um inimigo político, e aí ganha os jornais, isso ganha força no meio popular, né, uma pressão forte sobre o governo de Washington Luiz, que era o presidente, certo? Então, rebeldes liderados por Getúlio Vargas partem do Rio Grande do Sul em direção ao Rio de Janeiro, lembrando que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil à época, né, para derrubar o governo de Washington Luiz. E assim acontece, né, uma junta militar, antes de Getúlio Vargas chegar ao Rio de Janeiro, depõe o presidente Washington Luiz e ele é retirado da cadeira de presidente. Júlio Prestes, que tinha sido eleito presidente para assumir no ano de 1930, no final, início de 31, né, ele não chega nem a sentar na cadeira, né, ele é o primeiro presidente aí, único até então, a não assumir a presidência da qual ele foi eleito, certo? E aí nós temos essa charge que ilustra um pouco sobre isso. E aí nós temos o governo provisório de 30 a 34. É provisório porque Getúlio Vargas não foi eleito. Ele assume o governo, né, como aí através desse golpe, e ele pratica um fortalecimento do Estado brasileiro e o próprio fortalecimento de si. Assim, ele começa a nomear interventores estaduais. Como isso? Ele começa a retirar governadores dos estados que não eram favoráveis a ele e colocar interventores, ou seja, políticos que ele era do agrado, que eram apoiados por Getúlio. Uma desses casos foi em São Paulo. São Paulo teve um interventor que era militar e que não era paulista. Isso desagradou demais o estado de São Paulo. E, para piorar, em uma das manifestações, houve a morte de 4 jovens, né? Martins, Miragala, Drauzio e Camargo, que virou a sigla MMDC, um movimento popular com alguns elementos ali militares, alguns tenentes, que vão combater o governo central, o governo federal, o governo de Getúlio Vargas. E assim, no dia 9 de julho, explode a Revolução Constitucionalista de 32. Né? Eles, por serem minoria, né, por o Estado ser maior, né, em força, as forças de Getúlio Vargas acabam com a Revolução Constitucionalista de 32, mas essa revolução ela tem frutos. E um dos frutos é a Constituição de 34, que entre elas institui o voto de cabresto, a justiça eleitoral, cria a justiça eleitoral ali para cuidar das eleições, né? O voto feminino ele é aprovado. Até então as mulheres não tinham participação política no Brasil. O ensino primário gratuito e obrigatório é ofertado. A justiça do trabalho é criada e alguns direitos trabalhistas também são criados. A exemplo, a obrigatoriedade de jornada de trabalho de 8 horas. Lembrando que quem dava as horas de trabalho era o patrão. Então tinha pessoas que trabalhavam 10, 12 horas por dia. E assim, com as leis do trabalho, os direitos trabalhistas, 8 horas é o horário máximo. Passou disso, é o quê? É hora extra. Então você tem que receber finais de semana ali remunerados. Os finais de semana eram remunerados. Esses são alguns dos direitos trabalhistas dessa época. E aí, o segundo governo de
a segunda parte do governo de Getúlio Vargas, né, é o governo constitucional, de 34 a 37, porque a Constituição de 34 previa que a próxima eleição seria indireta. Sendo indireta, quem elegia eram os parlamentares, e os parlamentares elegeram Getúlio Vargas mais uma vez. Né? Mais uma vez não, né? Na primeira vez ele não foi eleito, né? Ele tomou o poder. Dessa vez ele foi eleito indiretamente. Aí aumentou-se as tensões sociais e políticas da época entre dois grupos, integralistas e aliancistas. Os integralistas eram membros da Ação Integralista Brasileira, liderada por Plínio Salgado, que tinham ideais baseados no fascismo italiano, no fascismo de Benito Mussolini daquela época. Certo? E os aliancistas eram membros da Aliança Nacional Libertadora, que eram liderados por Luiz Carlos Prestes, que seguiam o ideário comunista, né? Membros do Partido Comunista faziam parte também, e eles defendiam a nacionalização de empresas, o não pagamento da dívida externa e um governo forte e popular, ao contrário dos integralistas, que defendiam um governo autoritário, um partido único e a censura dos meios de comunicação. Nesse meio, houve a Intentona Comunista. A Intentona Comunista ela foi um ato para derrubar o governo pensado pelos comunistas, que não deu certo, né? E aí o plano COI foi um plano inventado pelo governo, dizendo, olha, os comunistas querem tomar o governo, os comunistas querem queimar igrejas, os comunistas querem assassinar o presidente, e aí o presidente dá um golpe de Estado chamado Estado Novo. O Estado Novo é o período de 37 a 45, no qual Getúlio Vargas, ele usa da repressão, usa do autoritarismo, né, para liderar, certo? Ele se torna um ditador. O Estado Novo foi um governo ditatorial. Por outro lado, ele foi um governo que olhou para os pobres, ele olhou para os trabalhadores, com a consolidação, por exemplo, da CLT, consolidação das leis do trabalho, né? Foi um período de grande crescimento para o trabalhador, né? Ele falava trabalhadores do Brasil, todos os seus discursos ele fazia trabalhadores do Brasil, porque ele focava nisso, e ele focava nisso através do quê? Da propaganda, através do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, do qual ele fazia a censura àqueles órgãos de comunicação que eram contra o governo e propagava as boas ações do seu governo. Então, Getúlio Vargas usou muito da propaganda. Por fim, para encerrar a era Vargas, o governo brasileiro ficou ao lado dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Certo? Então, a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver um pouco mais para frente, né? Foi dividida em aliados e eixo. O Brasil ficou do lado dos Estados Unidos, o Brasil venceu a guerra juntamente com os aliados, porém ficou uma contradição. Como é que o Brasil está lutando contra ditaduras, as ditaduras fascistas da Itália, a ditadura nazista da Alemanha, e tem no seu próprio governo um ditador, né? Então, essa contradição vai ganhar força e repercussão dentro do Brasil, e assim o nosso ditador Getúlio Vargas, ele vai ser deposto da cadeira de presidente. Ele vai ser retirado da cadeira de presidente por militares, né? Pela forte oposição que ele sofreu também no meio popular, embora existisse um movimento chamado de queremismo, que era o Queremos Getúlio Vargas no poder, né? Liderados ali pelaquela camada mais popular, trabalhadora do Brasil. Mas o fato é que Getúlio Vargas foi deposto presidente ali no ano de 1945, encerrando o que nós chamamos de Era Vargas, de 1930 até 1945. Getúlio Vargas não acaba aí, né? Ele vai voltar a ser presidente anos depois, mas isso é um assunto para a próxima aula. Por enquanto, ficamos aqui. Tchau, tchau.